Bom dia, crente! Quintamos! Olha aí, estamos terminando a semana, graças a Deus. E vamos terminar essa semana com chave de ouro, não é? Vamos quintar, acabar logo com isso, tô brincando. Vamos ver da melhor forma possível. Hoje, o assunto de hoje já tá, ó, filezinho, meu Deus, que assunto forte. Lembra que nós estamos, toda semana vai ser uma série, tá? E aí, estamos nessa série do início aqui de Gênesis, que nós estamos trabalhando na vida de Adão, nas suas decisões, como ele chegou até onde ele chegou, Adão e Eva. E o nosso título de hoje é Decisões Erradas, Consequências Permanentes. Gente, eu percebi que nos vídeos passados eu não falei o nome, né? Ainda bem que o YouTube mostra no título da mensagem, porque eu realmente esqueci colocar os nomes das mensagens, nos títulos das mensagens. Mas vamos ao que interessa, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus rapidinho, um cafezinho rapidinho aí, juntos, para nós irmos trabalharmos para a luta e vencer mais um dia com a glória do Senhor. Então, decisões erradas, consequências permanentes. Deixa eu perguntar uma coisa aí. Quem já comprou uma coisa, algo no cartão aí, parcelou 24 vezes? Você chegou na terceira, você já não tava aguentando mais pagar aquilo. Não vou falar nomes aí, mas não é fácil não. Tem coisas aí que a gente compra e a gente fica pensando, por que eu fiz isso? Quem que já entrou num relacionamento que todo mundo tá falando que não era pra entrar nesse relacionamento? Quantas vezes nós já falei assim, né? Já quantas vezes, que não é uma vez não, mas quantas vezes nós estouramos a fatura do cartão? E aí depois escala e a gente vai falar, Deus, me dá um empréstimo, Senhor. A gente liga lá no Banco Itaú, né? E pede um empréstimo. Sabe por que você faz isso? Eu vou te falar a verdade. Vou contar aqui o grande marketing do negócio. Você faz isso porque você ouve aquela voz assim, ó. Só se vive uma vez. Tem que ser feliz. Ó, nada é ruim se te faz feliz, hein? Ah, quando você entra naquele relacionamento, você acha que vai dar certo. Aí quando termina, você fala, foi livramento. Aí, mas antes de ele ser livramento, você fala, o amor ele vence todas as coisas, né? O amor sempre vence. Será que vence mesmo? A maioria dos nossos erros, a maioria das coisas que nós estamos escolhendo na nossa vida são porque nós ouvimos as vozes erradas. Eva e Adão caíram porque não ouviram a voz de Deus, decidiram ouvir a voz de algo ou de alguém que atrapalhou o futuro deles. Eva e Adão perderam tudo porque ouviu a voz errada. E além de ouvir a voz errada, não se arrependeram, deram desculpa. E Deus odeia desculpa. Deus odeia tanto desculpa que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ai, eu não arrumo emprego porque tá muito difícil. Será que é porque tá muito difícil? Por que você não leva currículo? Ai, eu não consigo porque... Até quando você vai ficar dando uma desculpa? Quem deseja viver uma vida abundância, quem deseja obedecer o que a palavra de Deus diz, não pode dar desculpa, porque Deus odeia tanto desculpa que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque deram desculpa. Nós não podemos dar desculpa, gente. Infelizmente. Infelizmente, Deus odeia. Eles quebraram um relacionamento com Deus para satisfazer os seus desejos, para satisfazer os seus sentimentos e acabaram vivendo uma vida frustrada. Assim como Sansão olhava para as mulheres, ele não protegia os seus olhos e ficavam desejando e tendo aquilo que não era para ele, como nós falamos ontem, que uma vida em abundância a gente não pode ter tudo. Não dá pra gente ter tudo. E aí, como Sansão, ele viveu pelos seus olhos, mas ele morreu pelos seus olhos também. Porque foram arrancados seus 2 olhos e ele foi feito um bobo da corte. Ele viveu frustrado porque ele ouviu as vozes erradas, ele ouviu a voz do seu coração. E a Bíblia diz que quando nós ouvimos a voz do nosso coração, que é perverso, que é ruim, quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração, não podemos confiar nele. Eles foram
Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque ouviram a voz errada. Não dá para nós vivermos satisfazendo os nossos desejos e viver a Deus. Dá para fazer dieta e comer hambúrguer todo dia? Dá pra gente ir lá malhar na academia de noite e comer pizza? A gente vai ficar engordando e emagrecendo? Dá para investir o nosso dinheiro e gastar e torrar ele no final de semana com bebidas, baladas, curtição? Você vai ter que fazer uma escolha, tudo implica perdas, foi o que eu falei na terça-feira. Tudo, você vai ter que ter uma decisão. E por que nós achamos que a vida com Deus tem que ser como nós queremos? E não do jeito que está escrito? Será que é isso que Deus tem proporcionado para nós? É viver do jeito que a gente quer? A gente sai todos os dias para trabalhar numa empresa com regras, com sistemas, do jeito que a empresa tem que ser, a sua ética, os seus valores ali, mas com Deus não, a gente vai fazer o que a gente acha no coração e tá tudo certo, e a Bíblia tem que se moldar ao nosso jeito e nós não moldamos a Bíblia. Adão e Eva caíram porque escolheram viver por sentimentos e não uma vida em abundância. E pior que, além de não se arrependeram com seus erros, eles levaram outros a errar, como Caim, o seu próprio filho. Ele viu que seus pais, eles ainda não viviam por sentimentos, eles ainda não viviam pelo que estava escrito pela voz de Deus. E Caim, o próprio filho de Adão e Eva, se levou pelas emoções, deixou dominar as suas emoções e viveu frustrado. Nosso texto está lá em Gênesis 4:5, que diz assim, ó: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse: Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta? E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Em primeiro lugar, teremos sentimentos ruins, mas no final, o que vai contar é a minha, é a sua, é a nossa decisão do que nós vamos fazer com esses sentimentos. Podemos aprender algumas coisas aqui que Caim nos mostra que o perigo de acreditar nas nossas emoções. Em segundo lugar, o que Caim nos mostra é as nossas emoções sempre serão desproporcionais, porque quem conhece a história, o que Caim fez depois de não lidar com as suas emoções? Por inveja, por ser mimadinho, por mimar as suas emoções, ele foi lá e assassinou o seu irmão. Será que as nossas emoções também não têm sido desproporcionais? Às vezes nós entramos num relacionamento, meu Deus, eu amo ele é tudo maravilhoso. E aí depois a gente fala, meu Deus, que livramento. É porque nós não vigiamos as nossas emoções. Nós não vemos o que está no nosso coração. E nós vivemos pelas emoções e acabamos nos frustrando. E outra coisa, nossas emoções sempre são desproporcionais. E terceira coisa que nós podemos aprender com Caim, que tudo começa no nosso coração. A Bíblia diz que as más intenções, que as violências, que as guerras estão tudo aqui dentro. Tudo dentro de nós. Em segundo lugar, a voz do Senhor sempre lá irá nos alertar. Por isso precisamos entender, por isso precisamos vigiar, por isso precisamos proteger o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que passa na nossa cabeça. Deus, ele identificou o que estava acontecendo com Caim. Por que está bravinho? Por que está de cara feia? Por que seu ego está machucado? Por que você quer controlar a situação? Por que você não aguenta levar desaforo para casa? Quem te feriu para que você tivesse esse gatilho?
Novamente, você só consegue mudar aquilo que identifica, por isso você precisa conhecer as suas emoções. Dr. Augusto Cury fala que as nossas emoções sempre serão infantis, elas nunca vão amadurecer. Então, quem precisa amadurecer somos nós, e tomar muito cuidado com as nossas emoções. Identifique em você, por que você se fere quando te chamam a atenção? Por que tudo tem que ser do seu jeito? Por que você precisa ter a razão em tudo? Como eu disse, tudo que eu aprendo, eu venho e compartilho com você. E eu gravo aqui com a câmera frontal. Opa! Deu bateria fraca aqui. Eu gravo com a câmera frontal voltada para mim. Porque antes de ensinar vocês, eu tenho aprendido. Eu preciso aprender. Terceiro e último, caminhando para o final. Domine suas emoções, verso 7. Olha que interessante que Deus diz. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres, o pecado já as porta. E sobre ti será o seu desejo, o teu desejo vai te dominar. Mas sobre ele deve dominar. Ou você domina os seus desejos, ou os seus desejos vão te dominar. A escolha é sua. Desde o início, o Senhor tem falado sobre o domínio das emoções. Desde o início, a palavra nos alerta para nós dominarmos as nossas emoções. Se nós vivermos pelo que estamos sentindo, nós iremos colher tudo que nós plantarmos. É o que eu disse lá no começo. Será que o que estamos vivendo hoje, que não queríamos na nossa vida, não é consequência do que nós estamos plantando, do que nós plantamos lá atrás? Por que existem as guerras? Porque existem brigas de trânsito? Porque há rompimentos no relacionamento? Porque nós não sabemos controlar as nossas emoções. A vida que o Senhor quer para nós não são... Agora é difícil ler a minha letra aqui. Ó, porque a vida que o Senhor quer para nós não são pautadas no que nós sentimos, e sim na palavra de Deus. Conclusão, chegou a hora de sondarmos o nosso coração e colocarmos as nossas emoções em ordem. Escolha viver para obedecer à voz de Deus e não os seus sentimentos e não as suas emoções. Uma boa quinta para vocês. Deus abençoe.